Glória a Deus, amém? Se quiser se colocar mais perto para a gente ficar mais juntinho, fica à vontade. A gente vai fazer rapidinho. E é engraçado, irmãos, porque lembra que eu falo, porque às vezes a gente vê Deus não só talvez em alguma palavra de profecia, mas a gente vê Deus eu falaria coincidência, mas como o pastor já pregou um outro domingo, na providência. E na quinta-feira passada, eu tinha me planejado para fazer a aula nova inteira, né? E acabei me delongando um pouquinho mais e a gente acabou fazendo só metade dela. E é interessante porque na própria diretiva da aula 9, ele fala assim: convide os pastores, os diáconos, para que eles possam falar um pouquinho na aula 9, porque a segunda parte dela fala sobre os dons e os ministérios. E eu falei assim: mas tudo bem, né? É difícil, o pastor fica lá em São Paulo, mas no fim calhou que quinta-feira, não foi combinado não, foi Deus. Eu ia falar foi coincidência, mas acho que foi planejamento de Deus. E a gente vai dividir em duas partes. Eu vou dizer a parte da revistinha, e o pastor Celso vai vir falar sobre como que funcionam os ministérios na Cristã Renascente. Porque apesar de a gente ter descrito na Bíblia como funcionam alguns ministérios, como que Deus planejou a sua igreja, como que Deus dividiu o trabalho para ser feito na igreja, ainda assim tem espaço para que as igrejas definam algumas coisas por conta própria, que é o que acontece. E o pastor vai fazer essa parte. Então, só lembrando a primeira parte, bem rapidinho, a gente viu, lembrando que essa aula é sobre o governo da igreja. O governo da igreja é dividido em dois: o governo divino e o governo terreno. No governo divino, a gente tem 3 pontos, ele é explicado por 3 pontos. O primeiro é que Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós seguimos, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, nós seguimos os seus ensinamentos, e isso define como que deve ser o modo do cristão ser, o modo do cristão agir e o modo do cristão se portar. E esse ponto ele é sustentado por outros 2 pontos. Primeiro, por que Cristo é o cabeça da igreja? Primeiro, porque Cristo amou a igreja. E Cristo, ele não tem nenhum interesse específico da igreja. Cristo não dá para receber alguma coisa em troca. Cristo não ama para ser amado de volta. Deus, a gente vê na palavra de Deus que Deus é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém para se suster. Então, tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz por nós, é porque Ele nos ama. E quando nós temos alguém que não tem interesse não tem outros interesses, acho que essa é a melhor pessoa para nos guiar, porque ele vai querer sempre o nosso melhor, ele vai querer sempre que tudo que ele tem para nós não é por interesse, mas sim porque ele nos ama. Acho que assim como um pai é para o filho, um pai e uma mãe é para o filho, que o pai e a mãe não esperam que o filho dê alguma coisa em troca. O pai e a mãe acho que sempre espera que o filho tenta dar tudo que for possível para o filho. Outro dia o Lincoln estava brincando, né? Ele falou assim: quando eu for avô, eu quero ser o avô preferido dele, eu quero dar tudo que puder. Dos avós eu quero ser o preferido. E é nesse sentido. Então, Deus, Ele nos ama, e por conta disso nós podemos confiar nele. E o segundo ponto que sustenta Cristo ser o cabeça da igreja é que Cristo nos comprou pelo seu sangue. Então, Ele nos comprou e Ele pagou um alto preço para que a gente pudesse ser livre dos nossos pecados e para que a gente pudesse se aproximar dEle. Recusar esse sacrifício, recusar essa verdade que Deus pagou esse preço, é até você recusar, você fazer uma desfeita por esse preço que foi pago. Então, esse é o governo divino. E dentro do governo da igreja,
é engraçado, porque aqui a revista traz uma frase que eu gostei bastante, que ele diz que é uma contradição a gente marchar em direção à glória celestial e não honrarmos o nosso compromisso aqui na terra. E para que a gente honre o nosso compromisso aqui na terra, Deus nos deu ministérios, Deus nos deu tarefas. E algumas dessas tarefas são nomeadas. E aqui ele começa com pastores e mestres. E eu queria ler lá em Efésios 4, 11 e 13, que é o texto dessa parte. Efésios 4, 11 e 13, 11 a 13, né, na verdade. Que diz o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E aqui a primeira coisa interessante é que ele junta pastores e mestres. Aqui é uma das poucas partes da Bíblia que cita o termo pastor, assim, pastor como pastor de pessoas, né? A Bíblia cita várias vezes pastor de ovelhas, mas pastor de pessoas é uma das poucas partes que cita. E ele cita juntos. E aí tem alguns teólogos, tem algumas pessoas que dizem que o termo pastor e teólogo é a mesma coisa. Tem alguns que dizem que são ministérios e dons separados. E qual que seria o ministério de pastor? O ministério de pastor seria de prover, assim como o pastor dá alimento para as ovelhas, o pastor, ele dá o alimento espiritual para os membros. E ele, assim como um pastor protege o rebanho de perigo, ele protege os membros de alguma coisa que, algum perigo mais espiritual, no sentido não que ele vai proteger de setas malignas, não estou dizendo isso, Deus que sempre nos protege, mas no sentido de que ele tem a sabedoria para que a gente possa, para que possa guiar os membros, os irmãos, no caminho de Cristo, e não se deixar desviar por vento de doutrina, não se deixar desviar por falsas doutrinas, por heresias. Então proteger nesse sentido, para que eles possam sempre ser conduzidos pelo caminho de Cristo mesmo. E qual que é a principal característica do mestre? A principal característica, a função do mestre é ensinar. Então você tem o pastor que dá o alimento espiritual. Eu acho que talvez eu até poderia dizer que é um ensinamento um pouco mais específico para as necessidades da pessoa, porque cada um de nós tem dificuldades específicas, cada um de nós tem dúvidas específicas, cada um de nós tem os nossos conflitos internos específicos, e eu creio que a função do pastor é essa, que ele conhece a ovelha, ele conhece qualquer dificuldade, e ele vai dar esse ensino específico. Enquanto o do mestre seria ensinar, porque Deus nos deu a palavra dele, e isso não essa porçãozinha aqui é a porçãozinha que cabe para Maria, essa porçãozinha aqui é a porçãozinha da Andréia, essa porçãozinha aqui é do Julinho. Não, a Bíblia inteira é para todos nós temos que ler, entender e aprender o que Deus quis passar para nós. E o ministério do mestre é esse, o ministério do mestre é aquele que consegue ler, consegue entender e consegue passar de uma maneira clara para que as pessoas possam crescer em conhecimento daquilo que todos os cristãos deveriam conhecer. Entenderam a diferença, mais ou menos? Então, esse seria as características. Mas o mais importante disso, seja que uma pessoa tem que ser pastor e mestre, ou então que você tem uma pessoa que é pastor e uma pessoa que é mestre, o importante é que na igreja nós temos que ter as duas pessoas. Nós temos que ter a pessoa que vai estudar e esclarecer a palavra de Deus para as pessoas que ainda estão crescendo, ainda estão conhecendo, a ponto de que as pessoas que estão aprendendo possam em algum momento explicar para outras pessoas. E da mesma forma a gente precisa ter pastores para guiar os membros, para guiar as ovelhas que às vezes não conseguem
trilhar o caminho sozinhas, no caminho certo. Amém? Tem aqui uma pergunta que eu achei bem legal, que a Bíblia diz que o que lidera, ele deve exercer esse dom com diligência, ou seja, com cuidado, e o que ensina deve se esmerar em fazê-lo, ou seja, deve se preocupar em fazê-lo. A Bíblia diz que nem todos desejem ser mestre, porque no dia do julgamento será cobrado mais dos mestres do que daqueles que não foram mestres, porque eles estavam encarregados em trazer a verdade para as pessoas. E aí a questão é, qual que é a relação do que receberam os dons de mestre, os dons de pastor, com a prática ministerial hoje? Qual que é a relação das pessoas que têm o dom de ser pastor, de pastorear, o dom de ensinar, com a prática ministerial hoje, com as pessoas que exercem esse ministério hoje? Difícil elaborar uma resposta para isso? Talvez eu perguntaria, vocês acham que as pessoas que hoje têm esse ministério, elas têm esse dom? Os dons que foram feitos? As pessoas que estão à frente do ministério, elas têm os dons que são necessários para isso? Será que as pessoas na nossa igreja, as pessoas que talvez não estão totalmente capacitadas, estão correndo atrás para melhorar, para conseguir, como Paulo disse para Timóteo, ele falou: desperta ou aviva o dom que tem dentro de você. Será que nós estamos correndo? Será que a gente precisa de um puxão de orelha para a gente se dedicar cada vez mais para ir para crescer mais? Que a gente possa pensar um pouquinho nisso. Com certeza, essa aqui é uma iniciativa que tem para a gente crescer nisso. E aí, para terminar, né, a gente tem a figura do presbítero e a figura do diácono. Na Bíblia, o presbítero ele é usado concomitantemente, ou seja, às vezes usa, se você pegar uma tradução, tem tradução que é presbítero, tem tradução que é bispo. Então, eles são utilizados como as mesmas palavras. A gente sabe que bispo, em alguns momentos, é utilizado de formas diferentes. Então, você tem, por exemplo, o bispo na Igreja Católica. Você tem, na nossa própria igreja, a gente tem a figura de bispo, o pastor pode falar um pouquinho depois. Mas na Bíblia, do jeito que ele explica, ele usa esses termos, presbítero e bispo, como sendo uma única coisa. Sinônimos, isso. E presbítero significa uma pessoa mais velha. Então, presbítero é aquela pessoa mais experiente, ou seja, a pessoa que tem mais experiência na fé, a pessoa que tem mais sabedoria, a pessoa que tem a sabedoria e o conhecimento para ensinar aqueles que são mais novos. Então, e é o que eu falei, a gente tem vários modelos nas igrejas. Tem igreja que utiliza esses nomes para atribuir funções diferentes, mas tem alguns pontos que são interessantes. O primeiro é que Deus escolhe as pessoas para desempenhar as funções na igreja, de modo que a igreja tenha pessoas com dons diferentes para suprir as necessidades. Então, a gente viu que o Espírito Santo que distribui o dom para as pessoas, de modo que a igreja possa ser edificada pelo dom das pessoas. E é importante que não seja todo mundo com o mesmo dom, porque se todo mundo tiver o mesmo dom, vai faltar outras coisas, certo? Se você só tem na sua casa esponja de lavar louça e detergente, como que você limpa o chão? Você pode até utilizar a esponja de lavar louça para limpar o chão, mas não é melhor um rodo?
Então, você percebe que a gente precisa ter variedade de dons, variedade de habilidades, para que a igreja possa ser edificada o melhor possível. E qual que é mais importante? O rodo ou a esponjinha de lavar louça? É diferente, né? Não tem como você comparar, são coisas diferentes, para tarefas diferentes, com propósitos diferentes. Você dar importância diferente para cada uma das coisas, é você desconsiderar que alguma coisa precisa ser feita. Você dizer que não tem importância você não lavar a louça, só passar uma aguinha na louça, para que o seu chão seja limpo. Ou que você pode ter louça limpa, mas o seu chão nunca seja limpo. Então, para a gente ter a ideia de que quando a Bíblia traz esses ministérios, ele não está dizendo que um ministério é mais importante que outros, mas sim que são ministérios diferentes. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, e para você ter uma ideia, o segundo ponto é que um não é uma preparação para o outro. Ou seja, um diácono não é promovido a presbítero, ou um presbítero não é promovido a pastor. São dons diferentes, às vezes a pessoa tem o dom para ser diácono, mas não tem o dom para ser presbítero. Às vezes a pessoa tem o dom para ser presbítero e não tem para ser diácono. Como que a Bíblia trata, por exemplo? Ela diz que o presbítero são as pessoas que se dedicavam ao ensino da doutrina e à pregação da palavra de Deus. Então, a função do presbítero era algo mais abstrato, era a questão do ensino, a questão da psique da pessoa, alguma coisa mais filosófica. Enquanto a função do diácono era a pessoa que cuidava da administração da igreja, a administração física da igreja, eram as pessoas que cuidavam dos pobres, que cuidavam das viúvas, que cuidavam dos necessitados em geral. Essa era a função dos diáconos. Então você vê que é uma função mais palpável, alguém que está mais em contato pessoal com as pessoas, que está mais com a mão na massa, enquanto os presbíteros eram as pessoas que estavam mais pensando, mais no mundo mais abstrato. Os diáconos eram aqueles que estavam mais com a mão na massa, no sentido de mexer com coisas físicas. Qual que é mais importante? Os dois são importantes. E você tem que ver, e aí a gente tem que ver qual que é o dom que a pessoa tem, para que ela possa exercer, de modo que a casa do Senhor seja edificada pelos dons que cada um tem. Acho que é isso, então, dessa lição. Então, a gente tem o governo da igreja, que é um governo divino, e um governo da terra. O governo divino é o feito por Jesus, porque Ele nos ama e porque Ele nos comprou. E no governo da terra, existem essas 4 funções. Tem algumas outras funções, só que eu peguei rapidinho. Tem mais 3 aqui que a gente leu lá em Efésios 4:11. Que um é apóstolo, e aí a gente vai ter algumas diferenças entre apóstolo, porque a gente tem o apóstolo, que na verdade acho que a maioria das pessoas usa, que são aquelas pessoas que vieram após Jesus, que foram as pessoas que foram chamadas por Jesus presencialmente, né, que foram fisicamente chamadas para Jesus, para cumprir um propósito específico. Os ensinamentos deles tinham caráter fundacional, ou seja, eles estavam fundando os alicerces da fé. As palavras deles tinham caráter inerrante, e é o que nós utilizamos na palavra de Deus. A palavra dos apóstolos são as que são usadas para a gente ter o que nós cremos como palavra inspirada. Aí você vai ter o uso de hoje em dia. Algumas igrejas utilizam o apóstolo como se fosse um cargo, né, um degrauzinho a mais de uma cadeia de comando dentro de uma igreja que talvez seja grande. Tem algumas igrejas que usam apóstolos como pessoas que são missionárias, que são pessoas que vão para abrir igrejas, responsáveis por abrir igrejas em vários lugares. Mas no fim das contas, a gente tem que ter ideia que o caráter apostólico, da forma que foram os apóstolos de Jesus, Paulo, Pedro, João, todos esses, acabou. Então a gente não tem mais pessoas que foram diretamente chamadas que podem acrescentar alguma coisa na palavra de Deus.
Existem pessoas que acreditam que você ainda tem pessoas que são inspiradas de forma a acrescentar coisas na Bíblia. Nós cremos que a inspiração que foi dada para aqueles homens foi naquela época e ele já completou tudo, e tudo que a gente tem hoje na Bíblia é o suficiente para que a gente possa ter o conhecimento daquilo que Deus tinha para nós. Você tem os profetas, que são eram aqueles que recebiam a revelação específica do Espírito, principalmente na época em que a gente não tinha tanto a palavra, enquanto a Bíblia não estava totalmente completa, e eles falavam para edificar ou para exortar as pessoas. A função de hoje seria pregar a palavra de Deus com autoridade, chamar o povo de Deus para arrependimento, discernir falsos ensinamentos, trazer consolo e direção bíblica. E por fim, o evangelista, que são as pessoas que anunciavam o evangelho de maneira clara, que focavam os dons e o tempo dele para levar a mensagem, talvez em praças, talvez em outra cidade, talvez em outro país. Esse, no caso, eram os evangelistas. E eu não quero me estender muito, quero deixar um tempo para o pastor, perdão, ficou meio em cima, mas... Bom, irmãos, acho que o que é mais importante é a gente ter como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a gente costuma ver em muitas igrejas que eles fazem uma comparação mais ou menos do militarismo e a religião. O militarismo, a pessoa entra lá como soldado, né, e vai sendo promovido a cabo, a sargento, a tenente, a oficial, assim, distinção, a reverência entre um posto e uma graduação de cada um e tal. E às vezes a igreja acaba colocando situações semelhantes, como o Eduardo falou, de, por exemplo, a pessoa entra aqui, ele entra como diácono, aí depois ele vai promovido a evangelista, depois ele vai promovido a presbítero, depois ele vai promovido, e realmente não é assim. E o maior exemplo que tem é quando Jesus Cristo, lá no dia da última ceia, o que ele fez? Ele, sendo filho de Deus, ele tirou sua túnica, ele se colocou a toalha e ele lavou o pé dos discípulos. Então, realmente, o que nós temos que ter em mente é a nossa vontade, o nosso desejo de servir, de servir. E dentro desse servir, nós temos realmente, na Igreja Cristã Renascente, nós começamos com uma situação que é o colaborador, que são aqueles que falam assim: olha, eu não quero só ficar sentado no banco, eu quero ter um papel aqui na igreja, eu quero fazer alguma coisa. Às vezes, nós não temos noção do que nós podemos fazer, mas hoje a tosse está um pouquinho pegando aqui, mas em nome de Jesus. Então, nós temos a figura do colaborador, que é aquele que é separado já como obreiro na casa do Senhor, que são aquelas pessoas que têm vontade de trabalhar na casa do Senhor. E isso decorre de, às vezes, a direção da igreja ver na pessoa um potencial, Deus toca no coração e você separa a pessoa para que ela seja separada. Quando você aceita ser um obreiro na casa do Senhor, isso significa que você tem um compromisso, não comigo, não com a igreja, mas um compromisso com Ele. Um compromisso com Ele. Eu hoje estou aqui, mas se eu não tiver, Ele vai trazer alguém que vai estar aqui e a obra do Senhor não para. Aí depois nós temos os diáconos, que muita gente confunde diácono com porteiro. Diácono não é porteiro. O diácono, ele tem a obrigação, a incumbência de cuidar da casa do Senhor, da igreja, não só a parte física, mas principalmente dos membros. E a gente vê aquele cuidado com as viúvas, com as pessoas necessitadas. Hoje, graças a Deus, nós vivemos em tempo de paz e não temos tantas viúvas nas igrejas.
Agora, se vocês voltarem um pouquinho lá, quem está lendo a Bíblia aí e está na parte lá das guerras, lembro que os homens iam para as guerras e morriam 20 mil, 30 mil. O que significava isso? Que você tinha 20 mil, 30 mil viúvas aqui. Quando você tinha essas viúvas que tinha família, a família tinha a obrigação de cuidar, mas tinha muitas que acabavam ficando sozinha. E a Bíblia fala que nesses casos, a igreja tem a obrigação de cuidar. E não só das viúvas, mas dos necessitados. Então, por isso que é importante todos que estão aqui na igreja estar atento a pessoas que, por exemplo, estejam precisando de um auxílio, de uma cesta básica, de uma ajuda. Não é favor, é obrigação. Nós contribuímos com nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que na casa do Senhor não falte alimento material e não falte alimento espiritual. Então, e o diácono, ele tem essa incumbência, tanto que os irmãos, quando vão, principalmente quem tem ido, normalmente, irmão Márcio, irmã Andréia, eu sempre falo para eles, olha, se fosse só para entregar a cesta básica, então a gente pegava essas empresas aí, lá, Move, qualquer uma para entregar, mas não é isso. Quando a gente vai entregar, a gente vai fazer uma visita e a gente vai orar com a pessoa, porque de repente você está levando o alimento e você vê que tem uma criança ali na família e na cesta básica não vem um docinho, um chocolate. E você vai falar assim, olha, naquela família a gente precisa levar alguma coisa diferente. Às vezes você tem um alimento, mas você não tem o gás para fazer o alimento. Então, quem vai fazer essa função é uma função nobre, é uma função que cuida da igreja. Olha, fulano não veio, o que será que aconteceu? Está precisando, fulano ficou doente. Então, vamos ver se está precisando de uma ajuda, de alguma coisa. Então, essa é uma das funções que nós temos do diácono, que já foi falado aqui. Depois nós temos a questão do evangelista, que mais ou menos, com o missionário, eles têm funções semelhantes. Uma, o evangelista, para a parte da igreja em si, de evangelizar. Nós vamos fazer um trabalho evangelístico, nós vamos levar o evangelho numa praça, num culto, tal, tudo mais. Então, esse é o evangelista. E o missionário? Aquele que ele é deslocado para a missão específica. Então, por exemplo, como nós temos na nossa igreja, a irmã Maria, que fundou um ministério lá na Bahia, a irmã Milena, que fundou um ministério lá no Piauí. Então, são pessoas que são deslocadas para desenvolver um trabalho. E hoje, por exemplo, a irmã Milena, além de Piauí, lá em Piauí, ele já está com 3 ou 4 igrejas que eles já fundaram em bairros, e ela faz esse trabalho missionário fora da igreja propriamente dito. Então tem ela como missionária e tem o pastor lá da igreja. Ela faz esse avançado, e o pastor cuida das ovelhas. E o presbítero, como já foi falado, ele é basicamente um auxiliar do pastor. Então, ele está ali junto, é aquele que vai levar a palavra. A palavra diz, dá algumas características, né? É uma pessoa honrada, uma pessoa esposo de uma só mulher, e aqui ele traz toda uma característica especial para os presbíteros. Então, e na nossa igreja, nós vamos até bispo, que são aqueles praticamente jubilados, é um pouco diferente. Então, no caso nós temos 2, que é o pastor Celso, que é o fundador, e o bispo Celso e o bispo Antônio Carlos, que são os 2 bispos que nós temos na igreja, que já estão jubilados como pastores. Então eles dão toda uma parte de uma assessoria, uma coisa mais, ambos estão já com o bispo Celso com 87 anos, e o bispo Antônio Carlos, quase 80 já, né? Quase 80 também. Então são pessoas assim, que já estão ali mais num apoio, num suporte, tal. Então, são as funções dentro da igreja. E em paralelo às funções, nós temos os ministérios, que são estruturas da igreja que dão suporte para as atividades da igreja. Então, nós temos o Julinho com o ministério do louvor. Então, tem lá, eles se reúnem, eles escolhem os hinos, eles oram, eles falam, o Senhor toca no coração deles, eles se preparam para trazer o melhor aqui para louvar ao Senhor. Como nós tínhamos os levitas lá no passado, que também cuidavam. Às vezes o pessoal fala que o levita quem tocava só, não. O levita também cuidava das coisas do Senhor. Nós temos o ministério infantil, que cuida da parte voltada para as crianças.
o ministério da intercessão. Lá na sede nós temos um grupo de irmãs muito forte, que elas fazem oração, elas têm um dia à noite, e todos os dias de manhã, das 8 às 9, elas estão reunidas orando, todos os dias. Então, e de vez em quando, eles fazem o relógio da oração, aí eles colocam lá a escalinha, cada um pega uma horinha, e aí a igreja fica, às vezes, 2, 3 dias, fazendo assim, ó, começou com um, foi para o outro, foi para o outro, foi para o outro, e vira, às vezes, 2, 3 dias em oração. E a oração é a fortaleza da igreja. Nós temos o ministério de jovens, ministério de adolescentes, o ministério de dança, que hoje nós estamos aqui, está meio parado, mas nós estamos pedindo ao Senhor que Ele traga pessoas capacitadas. Nós estamos recebendo uns reforços aí, né, para vir aqui para nos ajudar, e é justamente isso. Nós temos orado ao Senhor para que o Senhor mande pessoas capacitadas para nos ajudar, porque uma igreja fortalecida é uma igreja que tenha todos os ministérios, a parte da técnica. Então os irmãos veem, quando de repente a mesa de som para lá em cima, né, a gente fica naquela ansiedade, mas tem alguém lá tocando. Quando está ali passando os textos ali no telão, que dá todo um conforto para aqueles que não estão com a Bíblia, ou às vezes, até que nem eu, às vezes estou com a Bíblia minha, mas para ler às vezes a Bíblia sem o óculos é um pouco mais complicado, mas facilita quando a gente consegue ler lá no telão. Os louvores, que antigamente, se eu começar a pegar aqui os mais antigos aí, começar a cantar hino da harpa, é só começar, a gente sabe de cor e salteado, né? A maioria dos hinos. Uma outra a gente esquece um pouquinho, né? Mas a maioria a gente lembra. Só que hoje, com a nova forma do louvor, então a gente tem bastante louvores novos. Então não chega a decorar todas as letras. Aí principalmente os irmãos estão em cima, agora sem ainda o apoio aqui embaixo, né? Fica mais difícil. Mas tem o celular que dá para a gente acompanhar e tal. Então, mas são tudo ministérios que ele vem para apoiar as atividades da igreja. E como nós falamos, o nosso objetivo é resgatar almas. Então, aquele que tem vontade, o ministério da visitação que nós começamos agora, é um trabalho maravilhoso. E, irmãos, quem participa sabe o quão gratificante que é. Tenho certeza que quando a gente sai daqui de um louvor, a gente sai cheio do Espírito Santo. Quando a gente consegue fazer uma visita e a pessoa recebe, é uma bênção. Nós somos mais fortalecidos, mais abençoados do que a pessoa que recebe. E esse é o objetivo da ministração da palavra. Aqueles irmãos que gostam, que têm o dom de trazer a palavra, né? Fica ali quietinho e tal, tudo mais, né? Mas o Senhor vem lá e olha, vamos lá, vamos trazer a palavra. É importante. Então, tudo isso daí faz parte do ministério da igreja. Você, às vezes, não tem noção de qual é o seu ministério, ou qual é o seu dom. Mas ore ao Senhor e se coloca na brecha. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai honrar e o Senhor vai te abençoar muito. E nós temos certeza que Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas aqui na casa do Senhor. E Ele vai continuar fazendo, e você não perca. Só que a gente sabe que, como Ele falou aqui, cada um na sua parte vai ser cobrado. Mas independente de qual área você vai trabalhar, o mais importante é que você tem que ter o desejo de servir. Eu sempre brinco, a pessoa fala assim, você nem fala que é coronel ou alguma coisa assim. Eu falo, se eu quisesse ser coronel, em vez de ir para a igreja, eu ia para os quartéis, para ficar recebendo continência. Mas eu não quero isso daí, eu quero estar na casa do Senhor para servir, para louvar ao Senhor, porque aqui é onde nós somos abençoados, não é verdade? Então, aqui é que nós somos abençoados, aqui está a nossa obrigação. Eu não me canso de sair lá de São Paulo, eu tenho vontade de ir lá para, às vezes, falo com o pastor Jurandir lá em Nova Guataporanga, ele acabou de inaugurar uma outra igreja lá, um outro templo, então já está com o segundo templo lá em Nova Guataporanga. Então, trabalho de formiguinha. E, olha só, a irmã Ana Paula e a irmã Alessandra, até hoje, elas foram lá num culto, e fizeram história. As pessoas ligam para ela e... Por quê? Porque Deus usa. E quando a gente participa, é uma bênção.
e somos abençoados. Somos abençoados. Amém? Alguém queria fazer alguma pergunta? Amém, irmãos. Já passamos um pouquinho do horário, né? Mas, em nome de Jesus, nós vamos aprendendo, e eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar, mas depende de cada um de nós, de se colocar à disposição e receber a bênção, e se preparar para. Então, por exemplo, nós vamos ter aí o ano que vem, se Deus quiser, 2 seminaristas aqui da igreja, que vão estar iniciando aí o começo do ano, o curso de teologia, amém? Se alguém tem interesse também, é só levantar a mão, eles já chamam, já podem incluir junto, e vamos estudar. Nós temos os nossos jovens que estão vindo aí, Marquinho, olha, Marquinho já sabe trabalhar lá em cima, né, Marquinho? Marquinho já sabe trabalhar lá em cima. Então, eu fico muito contente, quando eu não estou aqui, quem está assistindo pela live não consegue ver o que tem para cá, né? A gente só vê aqui, né? Quando o irmão Link fala assim, Marquinho, coloca para mim aí, ô glória, é isso daí. Já está novo, já se preparando para o trabalho, se preparando para a obra. Ó, é só entrar na fila. Não perca não, sabe? Tem espaço para todo mundo. E é isso que a gente quer. E trazermos aqueles que estão com vontade e às vezes tem vergonha. Ah, eu queria trabalhar, às vezes a pessoa... Então, cada um de nós tem que identificar. Puxa, olha, fulano, olha, ele fica pensando, o que será que o irmão Lincoln faz lá em cima? O que será que a Esther, o que a Esther faz lá em cima? Então, e ele fica curioso, convida, vamos dar uma subidinha lá, vamos ver, porque isso é o que faz a diferença, né? O irmão Julinho também quer mais instrumentistas aí, né? Olha, amém, amém, e o Senhor está preparando, amém?